Tá, então, falando do Otário com sorte, eu quero te perguntar, porque pra mim foi pênalti. A mão de hoje do Estudiantes, pra mim, foi pênalti. Você vai perguntar pra eles, que pra mim você sabe como é meu idioma. Não, sim, pra você eu sei. Agora, Bruno e Zé, porque essa eu não acho que foi aquela sem intenção nenhuma. Ele faz um movimento que leva a bola um pouquinho. Eu achei pênalti pro Corinthians. Nós hoje, a rodada brasileira terminou ontem, nós hoje não comentamos no bate-pronto o lance ontem do jogo do Goiás. O jogo do Goiás. Contra o Atlético Paranaense. Nós nem falamos. Como é o nome do árbitro lá? Não lembra dele? Não lembro. Quem tava pitando ontem. Não, mas é que a mão de hoje é o que eu falo. Eu tava vendo a partida e aí eu fiquei vendo o replay. E eu falava, gente, não é possível. Os caras não estão entendendo que a mão não é no segundo lance, é no primeiro. Que eu fiquei vendo a repetição. Ele joga, bate na mão, ele meio que conduz com a mão. O cara olhou até o lance errado. É isso. O VAR, e aí o replay era do VAR. O VAR ficou vendo o lance errado. O VAR ficou vendo o chute, porque realmente a mão do zagueiro tá meio aberta. Ele chuta e a bola passa por cima. Mas antes do chute, o zagueiro conduz a bola com a mão. E ali é pênalti. Então, Se o VAR não sabe o que ele tem que ver, aí acaba a arbitragem na América do Sul. Ângelo Hermosilha, do Chile, era o árbitro do VAR. O Jesus Venezuela estava apitando. Então, assim, e o VAR analisou esse lance. O árbitro ficou com o dedo no ouvido, aqui ouvindo, o VAR analisando, e o VAR não chamou ele para a beira do gramado. Teve uma falta dada fora da grande área, e aí o VAR não interferiu. O árbitro deu uma falta, que a bola bateu na mão do Gustavo Mosquito. E assim, eu comparo os dois lances. E se ele deu falta do Gustavo Mosquito fora da área, por um toque muito parecido, então ele teria que ter dado pênalti para o Corinthians no toque que foi dentro da grande área do jogador do Estudiantes. Assim, no critério do árbitro, ele teria que dar o pênalti para a equipe do Corinthians, porque ele deu a falta num lance muito parecido a favor do Estudiantes, que foi muito perigosa. Foi muito perto da grande área. Agora, ele não deu porque ele não foi ver no vídeo. Quem olhou no vídeo foi outro árbitro, foi o do VAR, foi o chileno. Checou no vídeo, interpretou que não foi nada e sequer chamou o árbitro. Ou porque olhou errado, só o segundo lance, e ignorou o primeiro, mas ele deveria ter olhado tudo. E aí chamado o árbitro. Para mim não foi, mas dá uma olhada lá. E provavelmente, se ele interpretou falta do Gustavo Mosquito no toque de mão, ele teria que ter interpretado a pênalti a favor do Corinthians também. Então, no critério dele, né? Mas, infelizmente, o ato de vídeo não o chamou. Não, e é o que eu falo. Se o árbitro de vídeo tá vendo o lance errado, aí é brincadeira. Eu mesmo estava vendo a televisão e falei, caramba, o diretor de imagem deve ser idiota. Não é nesse lance, é no outro. Só que aí depois que eu vou ver que era a imagem do VAR. O VAR que ficou voltando o tempo inteiro, e aí eu vi a comentarista de arbitragem, é no lance anterior. Eu falava, gente, bota o lance anterior. Só que era o VAR. Eles estavam mostrando a imagem do VAR com o lance errado. Sim. Aí é uma vergonha. Aí é brincadeira, Bruno Prado. É uma atrapalhada. O VAR, eu falo várias vezes, eu acho que o VAR ele tem que ser usado. Hoje, na tecnologia que você tem, hoje não faz sentido você não ter o árbitro de vídeo, mas eles não sabem usar o equipamento. Esse é o negócio. Aqui no Brasil toda hora e na América do Sul também, em muitos momentos, eles não sabem usar o VAR. E eles estavam olhando o lance errado mesmo. Eles estavam olhando errado. Que é no primeiro lance, que tem uma condução com a mão. Não é nem a batida na mão, ele conduz um pouco. Ele tem um movimento mesmo. Acho que ali poderia ter marcado o pênalti, sim. Pra mim foi pênalti a favor do Corinthians. Mais uma vergonha da arbitragem sul-americana. Tem a condução da bola com a mão. Não é aquele lance, bateu na mão. Que o próprio Flávio fala, a mão tem que ser intencional. Gente, você nunca vai perguntar pro jogador, foi intencional? Não foi? É interpretativo. E nessa, ele faz o movimento. Então, foi pênalti pro Corinthians e a vergonha é maior. Que os 3 árbitros que estão lá no VAR, são 3 ou 4? Acho que são... Tem árbitro, tem auxiliar. São 3. Por aí. São 3 caras que estão no VAR. Todos vendo o lance errado. Aí é uma vergonha, aí é um escândalo. E pena que não tem nem o CNM, porque aí é sul-americano. Porque aí eu queria ver a videocacetada do CNM falando do lance, tentando defender esse lance. É brincadeira. Eu chamaria o VAR, inclusive, pra ver esse teu troféu aí. Eu queria ter acesso ao VAR pra ver se o teu troféu aí que você tava mostrando é tão bonito mesmo. É bonito, dá água na boca. Chico, deixa eu falar um negócio. O CDM hoje deu entrevista ou não? Deve ter dado. O professor não tem nada não dele. Não é entrevista, é um monólogo. É o que o Renato Gaúcho falou. Ele começa a falar um bando de besteira e não tem ninguém pra questionar. Não é entrevista. Eu te perguntei, Medio, o que é um monólogo?
Monólogo. Acho que todos os que estão falam que é monólogo. Monólogo é quando você fala sozinho. Aí vocês que estão em casa não sabem, aí você... É um monólogo. É um monólogo. Eu acho que você tá animado hoje. É, diálogo, duas pessoas. Diálogo, duas Então, pessoas. meio-dia eu não estava animado que eu te perguntei. Monólogo. Você tá sempre animado, irmão. Te perguntei meio-dia isso, não te perguntei? Perguntou. Então, por que eu tô animado agora? Eu queria chamar o VAR pra ver o teu troféu. Que troféu. Eu vou ver esse troféu. Depois do programa eu vou ver esse troféu. Cuidado que você tem em casa. E o que eu tenho em casa fica aqui, ó, assistindo o programa. Aí, fica brincando. Quer ser curioso. É um pitbull, Quer filho. ser coruja. Mas vamos monólogo, vai, um monólogo. Vamos então pro monólogo. Então, ó, mais uma vergonha de arbitragem, mais um papelão e pênalti pro Corinthians. Vamos lá, vamos ver se é unanimidade. Pra mim, uma vergonha. Até porque viram um lance errado no VAR. Pra mim, pênalti. Zé Manuel. Falei, o critério do árbitro da falta teria que ser o mesmo no pênalti. Pênalti? Bruno Prado. Pênalti também, foi pênalti. Pra você, não precisa nem perguntar. Fomos roubados. Pra você, qualquer bola na mão é pênalti. Fomos roubados em Itaquera. É verdade mesmo, se vai pra minha regra, fácil. Ninguém tá brigando aqui por esse regulamento. Se você tiver, eu perguntei pro Bruno isso. O Bruno fala assim, eu digo, Bruno, Bruno joga o racha dele, então na segunda-feira. Segunda, sim. Acontece aquilo, ok. É falta. E lá também, que quem pedir falta parou. Mesmo se não foi, para não dar o briga. bar, a borracha, a pelada... Ele pediu, virou. Não, mas Zé, se você estiver jogando a pelada no final de ano, um jogo lá, bateu na mão, ninguém vai interpretar a regra. Que a FIFA fez isso agora. Bateu na mão é pênalti. A board, não sei o quê. Pô, nenhuma, todo mundo vai ver logo, foi pênalti. Bateu na mão, pô. É, mas no jogo profissional jogo profissional não pode ser queimada também, né? Tem um pênalti marcado que não é. Agora, esse de hoje era. Pênalti pro Corinthians. Corinthians prejudicado pela arbitragem e teve ainda aí também esses gols perdidos. O Corinthians poderia ter ido com uma vantagem maior. Tudo bem, eles tiveram a bola na trave lá, da falta. Bateu na trave do lado de dentro, voltou no Cássio, o Cássio pegou. Alguém até comentou, se o Cássio tivesse pulado da bola, ia bater nas costas dele e teria entrado. Como ele ficou parado, bateu na trave e voltou com ele, né? Deu sorte o Cássio. Bruno Prado, Corinthians favorito para classificação ou não, na sua opinião? Eu acho que um pouquinho, né? Porque ele tem uma vantagem, é pequena, mas é uma vantagem. É muito aberto esse confronto aí. Acho que eu coloco um pouquinho à frente.